Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de numerologia, Vivência Numérica do Ser, e hoje chegando aqui na aula 21, dentro do estudo dos números de superação, dos números kármicos, e hoje nós vamos ver sobre o 14/5, nosso segundo número kármico. Vem comigo! O número de superação 14/5, como o próprio número indica, né? A parte negativa é o 14, que para ser solucionado a gente tem que reduzir para 5. 1 mais 4 igual a 5. Por isso a grafia que a gente coloca ali dos números kármicos, dos números que eu gosto de chamar de números de superação, que é um número decimal barra um número unitário. E aqui é 14/5. Por quê? Porque o 14 indica a parte negativa do número e o 5 indica a solução de como você vai sair daquela situação, daquele padrão, né? Porque quando a gente vê números mestres, a gente sempre vê questões decimais elevadas, aonde a pessoa já está trabalhando a nível coletivo. Então, realmente ela está ali dentro do arquétipo decimal. Quando a gente vê número kármico, número de superação, a gente vê um decimal barra um unitário, ou seja, existe uma questão a ser resolvida através de sair desse número negativo e ir para o unitário individual, que é a solução daquilo. Então, na verdade, a gente não está falando de decimais, a gente está falando de uma referência decimal, que é um número kármico, 13, 14, 16 ou 19, e o seu respectivo número unitário, que é a solução. Para cálculos, a gente sempre vai usar o número unitário. Nunca usaremos o decimal para cálculos aqui nos números kármicos, nos números de superação. Por que número de superação? Porque a gente tem uma situação a ser superada, a ser transformada, a ser modificada. E essa modificação, se você não assistiu a aula passada, eu explico direitinho ali no começo da aula do 13/4, como a gente tem que fazer para superar essas modificações, que são caminhos neurais que a gente tem que modificar aqui dentro. Como que se faz isso? E essa superação, ela precisa ser consciente. Muitas vezes, a maioria das vezes, a pessoa permanece nesse padrão de dor, de sofrimento, até resolver fazer alguma coisa, porque karma não foi feito para a gente sofrer. Karma foi feito para a gente superar a dor, superar o sofrimento, certo? Então, essa situação vai se repetir, se repetir, se repetir, se repetir, até que você resolva fazer alguma coisa. Até que a dor, como Jung dizia, né? A gente só muda quando a dor é insuportável. Então, vai chegar um momento que você vai falar: eu preciso mudar isso aqui. E ali, sim, você está pronto para a sua transformação e superação daquele padrão de comportamento, de pensamento, de sentimento, de hábito, de crença negativo, transformando para o positivo. Isso, gente, é um processo de uma vida inteira, principalmente se esses números estão ali, alma, personalidade, missão de vida. Se estão na personalidade e na missão de vida, são números kármicos para serem superados nesta vida. Não tem chororô, é aqui, é agora. É agora que você tem que fazer essa transformação, essa mutação. Porque todos que têm números kármicos são mutantes, saindo de um processo negativado para um processo positivo, seja ele qual for. Já vimos todas as questões do 13/4 na aula passada e hoje o 14/5. O 14, gente, para ser solucionado, precisa o quê? De mudança.
Por quê? 1 mais 4 igual a 5. E o número 5, como a gente já viu na aula do número 5, se você não assistiu a aula do número 5, volta lá para assistir quais são as questões que você tem que mudar na sua vida, quais são os processos para toda essa mudança necessária, tá? Porque o número 5 é o número da mudança. Então, se você tem a solução com um número unitário de mudança, o 14 indica o que, gente? Estagnação. Então, a estagnação, ela leva a situações diferentes da morte, tá? Que é uma situação ruim também. Só que o 14, ele tá ligado a apego, tá ligado a questões de drogas, tá? Lícitas ou ilícitas, bebida, remédio, situações repetitivas, derrotismo, a dependência, tá? Muitas vezes dependência não só de produtos químicos, mas dependência emocional, dependência da família, dependência de diversas questões aí que a gente vai ver na aula de hoje. E também a confusão. E a confusão, muitas vezes, leva a pessoa a não entender o que está acontecendo e querer fugir da situação, fugir das responsabilidades que são suas. Então, precisa para o 14 um amadurecimento, um crescimento, tá? Sair da inação através da responsabilização, ok? Então, muitas vezes a pessoa faz coisas que levam a sofrimento porque tem medo de sofrer. Então, o 14 eu acho que é um maior sofrimento, porque ele sofre e faz as pessoas em volta dele sofrerem também, né? E ele carrega muita gente consigo, por quê? Porque ele não quer se responsabilizar por aquilo que ele precisa se responsabilizar. Tem uma certa irresponsabilidade ali infantil, querendo permanecer dentro da liberdade, ok? Então, quando você é criança, quando você é adolescente, você tem uma liberdade, mesmo que você não acredite nisso, porque muitas crianças, muitos adolescentes falam: eu não vejo a hora de ficar adulto, porque aí eu vou poder fazer o que eu quero. Na verdade, a criança e o adolescente já fazem o que eles querem. Na fase adulta, a pessoa vai poder fazer o que quer, mas tem que se responsabilizar por aquilo, seja o que for. E, normalmente, quando a gente chega nesse ponto de se responsabilizar, que o 14/5 pisa o pé na jaca, né? Porque ele não quer se responsabilizar por algo que é responsabilidade dele. E aí fica jogando nas outras pessoas a culpa de algo que é sua. E falta esse entendimento. E aí, quando a coisa começa a apertar, a pessoa quer fugir dessa consciência. Então, a pior fuga é a fuga da verdade. A pior fuga é a negação da realidade, que é exatamente essa fuga aqui do 14/5. Então, a pessoa ela tem uma condição que muitas vezes ela não dá conta daquilo, e aí ela vai querer fugir daquela situação se alienando, seja com droga, seja com bebida, seja com jogo, seja com religião, seja com muitas outras coisas que a gente vai ver hoje. Para quê? Para fugir daquela realidade que ela não quer admitir como realidade. Então, o sonho destrutivo é aquele sonho que nega a realidade. Por quê? Porque a pessoa não quer abrir mão de determinadas coisas necessárias para ela viver outras situações, né? Então, por exemplo,
O 14/5, ele muitas vezes, quando aparece aqui nos números, eles indicam abortos em outras vidas, tá? E o aborto é no seguinte sentido: a pessoa engravidou e não quis assumir a responsabilidade que aquela gravidez gera. Ela não quis assumir a paternidade ou a maternidade, porque aquilo iria, ela precisaria assumir responsabilidades diante daquilo que ela não quis assumir. Entende como é que é? Então, o 14, ele preza pela liberdade. É uma liberdade desmedida, é uma liberdade a qualquer custo, inclusive o custo de fazer um aborto, inclusive o custo de entrar para a alienação, para o mundo dos sonhos através da droga, da dependência química, né? Através do jogo, de fazer dívidas. Então a pessoa ela tem um sonho, um ideal, não sei o quê, e existe muita gente que chega a limites extremos, né? Tipo, é muito comum nos Estados Unidos que é permitido o jogo, uma pessoa chegar lá, trabalhou a vida inteira, aí pega todo aquele dinheiro da aposentadoria e vai jogar lá nos cassinos. Para quê? Para querer multiplicar aquilo, a ambição desmedida também, né? E aí perde tudo, fica em desespero, acaba tirando a própria vida, porque não vai conseguir lidar com aquela situação. É muito comum esse tipo de coisa, né? A falta de entendimento da realidade. E apostar em alguma coisa, em desejar alguma coisa que está fora da realidade. A gente vai ver tudinho sobre isso na aula de hoje. Mas o 14, gente, ele é bem confuso, justamente porque ele imagina, ele tem uma imaginação gigantesca, ele acredita que aquela imaginação que ele tem é a realidade. E não é. E ele precisa compreender isso direitinho nessa vida. Para quê? Para modificar essa situação de ilusão. Então, vou dar um outro exemplo aqui do 14, que é muito comum. O 14, ele imagina que ele está ali numa situação e que vai descer um anjo do céu para resolver o problema dele, ele vai ganhar na loteria, vai aparecer um príncipe encantado que vai tirar aquela pessoa daquela situação. E não. E aí, muitas vezes, faz toda uma base de vida ali apoiada nessa crença de que algo vai acontecer, que vai vir um ET, que vai vir alguém te tirar daqui, sabe? E toda a base da vida dela se sustenta em algo que é ilusório, né? Ou então, gente, uma pessoa que tem a ilusão que os outros têm a obrigação de sustentá-la, né? Uma pessoa que nega se tornar adulta responsável pelos seus atos e fica muitas vezes na dependência financeira da família, dependência financeira de outras pessoas. Por quê? Porque não quer sair daquela situação do bem bom, onde ela realmente tem a liberdade de fazer o que ela quer sem se responsabilizar. Então, é uma pessoa que muitas vezes ela tem uma sensibilidade absurda diante da responsabilidade, diante da dor que a gente precisa encarar quando tem responsabilidades. Porque quando você tem responsabilidade, você não vai fazer o que você quer. E tem gente que tem muita dificuldade em assumir isso na vida delas. Em assumir que ela vai ter que passar, vai ter que fazer coisas que ela não gosta, né? Porque ela tem responsabilidades a cumprir nessa vida. E que essa coisa que ela não gosta é temporária
para que adiante ela tenha uma condição melhor. Então, são pessoas que não conseguem lidar com o mínimo de dor e acabam gerando muita dor. E muitas vezes ela vai para esse tipo de fuga com medo de sentir dor. E ela vai sentir 500 vezes mais dor, em vez de pegar e fazer o que precisa ser feito, modificando aquela situação, aquele padrão interno dela. E muitas vezes, gente, isso exige uma superação muito grande, porque são padrões geneticamente consolidados, como é o padrão de drogas, como é o padrão de álcool, como é o padrão de jogo, que são padrões de compulsão. Tem gente que tem isso. É possível superar? É possível superar, mas é algo que muitas vezes ela está trazendo de vidas passadas, ela está trazendo de questões familiares, questões genéticas, que estão muito consolidadas, e ela vai precisar enfiar a mão nessa cumbuca para modificar isso. Não vai ser assim, facinho? Não, vai ter que ter um esforço? Vai. E é exatamente esse esforço que ela não quer ter. Por quê? Porque ela tem medo de não conseguir. Só que chega um momento, gente, que o sofrimento é tão grande, que você fala, eu vou encarar isso aqui até conseguir. Não importa o que eu tenho que fazer, eu vou conseguir. E esse é um ponto muito difícil da pessoa chegar e se disponibilizar. E muitas vezes um número kármico está indicando que ela precisa fazer isso nessa vida. Principalmente se o 14/5 aparecer ali na personalidade ou na missão de vida. Ela vai ter que superar esses padrões nessa vida de qualquer maneira. Ou pelo amor ou pela dor, ela vai superar. Certo? Então, o 14, ele traz uma questão também de como ele não quer mudar, a dificuldade dele é mudar, ele vai aguentando as coisas, aguentando, até que a água passa aqui do nível da cabeça, né? Como se fosse uma represa, vai enchendo, de repente, pá, explode. Explode porque não aguenta mais. E aí sobra para todo mundo, é que nem uma bomba que explode, sobra para todo mundo que está por perto. Entendeu? Então, essa questão de mudança através da explosão, porque lembra, gente, o número 5, que ele é explosivo, que ele é briguento, que muitas vezes ele precisa da explosão, porque senão ele não muda, ele não consegue mudar passinho por passinho. Ele vai aguentando, de repente ele explode de uma maneira violenta, mas às vezes isso é necessário. Por quê? Você tá ali abrindo um caminho, tem uma pedra no caminho, você vai ter que colocar uma dinamite ali para explodir a pedra, para você continuar a tua estrada. Muitas vezes isso é necessário. E enquanto essa pessoa não conseguir fazer isso, ela vai permanecer na inércia. E aí, nessa inércia, ela entra na ilusão e muitas vezes entra na inação e entra nos vícios, na fuga. Conseguiram entender como que é o processo? A gente tem que compreender as situações da vida para conseguir compreender o que aquele número traz e quais são as possibilidades que ele traz também. Porque o número kármico, gente, ele é bem específico. Você sabe exatamente qual é o padrão e você sabe exatamente o que você tem que fazer. É extremamente... Eu gosto muito quando aparece um número kármico na numerologia, porque a gente consegue orientar exatamente a pessoa sobre aquilo. Entendeu? Então, vamos saber um pouquinho mais sobre todas as características aqui do número 14/5. Então, gente, o número kármico 14/5, o número de superação 14/5,
ele traz, como eu disse, principalmente, né, se estiver no caminho de origem, traz a liberdade em excesso, é um número de vidas passadas, provavelmente vidas ciganas, vidas nômades, pessoas que não tinham paradeiro, pessoas que não tinham a responsabilidade, muitas vezes pessoas que fugiram de situações, fugiram ali da família, fugiram no casamento, fugiram de alguma coisa que era a responsabilidade dela, ok? Então, é alguém que tem dentro de si uma necessidade de liberdade gigantesca, absurda. E por algum motivo, em vez de buscar essa liberdade com responsabilidade, quer jogar essa responsabilidade para outras pessoas ou simplesmente não quer assumir a responsabilidade, tá? Então, é muito importante para o 14/5 entender que toda liberdade exige uma responsabilidade. Esse é o chave de toda a dinâmica do 14/5. Liberdade com responsabilidade. Porque o sofrimento e a dor vai vir com o desejo da liberdade em excesso, o desejo de não assumir a responsabilidade, tá? Então, é o eixo do apego e da liberdade. Tudo que traz apego, a pessoa vai ficar grudada naquilo, vai ficar presa naquilo e vai ter o quê? Dificuldade de abrir mão, de soltar. Então, é um paradoxo a vida de quem tem um 14/5, porque ao mesmo tempo que a pessoa quer a liberdade, ela não quer abrir mão das coisas, ela não quer abrir mão das situações, ela não quer abrir mão das pessoas, ela não quer abrir mão daquilo que ela imagina ser a realidade, tá? E muitas vezes isso se torna até doentio, tá, gente? Então, vamos dar um exemplo aqui. Existe uma questão que, por exemplo, uma pessoa que tem um 14/5 forte na numerologia dela, ela tá lá na casa dela ou tá no trabalho e ela tenta telefonar ali para o marido, para a mulher, e a pessoa não consegue atender ali naquele momento, ou não consegue responder naquele momento a mensagem, e aí já começa, meu Deus, tá me traindo. E aí já imagina, nossa, aquela pessoa ali, a minha mulher gosta tanto de um homem assim, 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 eu não sou assim, e aí já começa a imaginar que a mulher tá traindo ele com um homem assim, 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 assado. E aí, chega de noite em casa, né? Em vez de perguntar educadamente, por que você não me atendeu ali? O que aconteceu? Né? Tá tudo bem? Não, já chega brigando porque a pessoa está traindo. E não tá, gente. Isso é coisa da cabeça dela. Ela tem tanto medo, tanta dificuldade em assumir as responsabilidades de si mesma. Então, olha só. A minha mulher gosta de um homem assim, assim, assado, fortão. Eu vou para academia, eu vou ficar fortão porque ela vai gostar mais ainda de mim. Em vez de assumir essa responsabilidade, vai ficar criando minhoca na cabeça com medo que da perda. E medo da perda é o que, gente? Apego. E o apego é negativo porque ele limita as pessoas e limita as situações. Você pode estar apegado não só a pessoas, a situações, a um casamento, a um relacionamento, a uma amizade. Você pode estar apegado também a coisas materiais, físicas, tá? Então, eu tenho esse lápis aqui porque eu quero guardar esse lápis, porque esse lápis a minha avó me deu quando eu tinha 5 anos de idade, né? E ali você precisa fazer um esforço muito grande para manter aquilo na tua posse. E muitas vezes você tá aqui, ó, com a mãozinha fechada, né, para segurar esse lápis, e aí não abre. Sendo que se você abrir a mão, né, quando você abre a mão, o que acontece? O lápis vai fazer assim, ó, tum, cai. Você tá sem nada na mão.
E para você renovar a sua vida, você precisa abrir mão de muitas coisas, deixar a coisa ir embora. Então, todo tipo de apego a memórias, a mágoas, memórias de dor, memórias de felicidade também. Tem que deixar embora. Ai, porque eu era tão feliz quando fulano, quando a minha mãe, quando meu pai, quando meu irmão, quando sei lá o que, estava aqui perto de mim. É uma memória de felicidade? É, mas ela está causando dor, porque você não tem mais isso. E você fica preso àquela situação que você tinha. E olha, gente, falando a verdade, tudo na sua vida vai embora. Tudo, desde dinheiro, bens materiais, relacionamentos, situações, tudo vai passar. Tudo passa. E ali, quem não deixa a vida seguir adiante, que não abre mão dessas coisas, fica tentando carregar o passado, né? Com muitas e muitas coisas, trazendo aqui para sua vida coisas que não cabem mais. Entende? Então, esse apego, esse eixo, tanto do apego quanto da liberdade, é um paradoxo, porque a pessoa tanto quer a liberdade quanto ela quer carregar tudo com ela. Ela não quer abrir mão de nada. Então, ela vai precisar aprender a abrir mão para ter liberdade, para ter mais liberdade, para ter liberdade, ela também precisa abrir mão. Então, é a questão do biscoito, né? E a liberdade excessiva que leva à falta de responsabilidade, como eu já te disse. Muitas vezes aborto, não quer assumir a responsabilidade de ter uma família, não quer assumir a responsabilidade pelos próprios erros, não quer assumir a responsabilidade por um relacionamento. Esse relacionamento tá dando errado. Então, o que eu estou fazendo para que isso esteja acontecendo? Não, sempre a culpa é do outro. Eu tô sempre linda, incrível, maravilhosa e eu não quero assumir a minha responsabilidade diante do problema. Perceber o tamanho da encrenca. Porque é uma encrenca, gente. Uma pessoa que vive nesse sentido, que vive nesse padrão, inevitavelmente ela vai sofrer. Porque ela não quer mudar, ela não quer abrir mão, ela não quer transformar, ela quer se iludir. E ela quer que aquela ilusão da cabeça dela se torne realidade. Se não for realidade, ela vai sofrer. Então, gente, é uma pessoa viciada em expectativas. Por quê? Meu casamento tem que ser assim, assim, assado. Porque o meu relacionamento com a minha mãe, com meu pai, tem que ser assim, assim, assado. Porque meu trabalho, meu chefe tem que ser assim, assim, assado. E não, a vida não é assim, a vida é dinâmica, a vida é diferente daquilo que você imaginou. A vida é muito diferente. E você precisa aprender o quê? A olhar a realidade, encarar a realidade, assumir a realidade para que você possa modificar a realidade de acordo com aquilo que você deseja e assumir a responsabilidade da mudança. Entende o processo? É um processo tão grande de fuga, de negação da realidade, que a pessoa vai se enroscando, se enroscando, se enroscando, se enroscando e sofre e faz todo mundo em volta sofrer. Entende? É algo que não é um karma só seu, é um karma muitas vezes familiar. É um karma, o 14, ele reverbera em todo mundo que está em volta, sabe? Porque acaba sobrando para todo mundo, né? É a grande explosão que vai jogar a M no ventilador e vai sobrar para todo mundo. Entende? Vamos ver mais aqui, ó. Sofre, faz os outros sofrerem, apegado ao sofrimento, adora ficar chafurdando ali na lama, se sentindo vítima, coitadinho de mim. Olha só, eu nasci porque minha mãe me tratou assim, porque meu
pai não me assumiu, porque isso, porque aquilo, e sempre a culpa é do outro. E você fica sempre se colocando como vítima, coitadinha, sofredora, porque óbvio, gente, quem é vítima, coitadinha, sofredora, vai ter vantagens. Porque a culpa sempre é do outro. E você, colocando a culpa no outro, você vai ter, inclusive, benefícios financeiros. Porque a culpa é do outro, então você vai ter ali uma questão financeira onde a sua família vai ter que te sustentar. A culpa é do outro, então eu vou abrir um processo judicial e vou cobrar do outro financeiramente, porque a culpa é do outro. Entende como a nossa sociedade, gente, ela está baseada nessa culpa do outro? E isso é absurdamente confortável e absurdamente aceito, desde que não seja você o prejudicado. Ai, agora doeu, né? Agora doeu, né? Porque você também tem a sua responsabilidade nessa história toda. E é aquela história, se alguém tem culpa, eu coloco a culpa em quem eu quiser e depois eu ainda vou cobrar dessa outra pessoa essa culpa porque eu sou a vítima. Caiu ficha agora, gente? Entendeu? Porque você fica nessa vantagem de ser vítima? A vantagem de ser vítima é fantástica. Você não vai precisar fazer nada, você é a coitadinha. Sendo a coitadinha, vai todo mundo vir aqui te ajudar, te paparicar. Você não tem que se responsabilizar porque você é a vítima. Claro, gente, existe situações que existe vítima de verdade, mas a pessoa não assume muitas vezes essa questão de vítima, ou ela pega e fala, tá bom, eu sou vítima, bola pra frente, vamos dar a volta por cima, o que eu posso fazer em cima disso? Agora, tem gente que gosta de estar neste lugar de vítima, que gosta de estar ali no confortinho de ser, e é um conforto, gente, tão desconfortável, né? É uma zona de conforto tão desconfortável, porque sempre a culpa é do outro, então você não tem o que fazer. Mais uma vez entra o que? A preguiça, né? De você pegar para si a responsabilidade de fazer, de transformar, de mudar. Entende? Apego material e emocional. Esse apego material, gente, é apego a situações, é apego a herança de família, apego a que benefício eu posso ter com tal amizade, né? Então, o apego material, muitas vezes, ele vai também para o apego emocional e se mistura ali. Ah, eu gosto do meu marido, não é que eu amo ele, eu não suporto ele, não quero nem olhar, mas ele me sustenta. Então, eu continuo aqui dentro desse sofrimento, dentro dessa infelicidade, porque, né, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para mudar a minha vida. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa e sair de valores, de apegos, de emocionalidades, de dramas. Para quê? Para encarar a realidade, que é dura, nua e crua. Nem sempre você... Ai, Sula, mas eu tenho um filho que tem tal problema, então o meu marido me sustenta porque eu tenho que cuidar desse filho. Isso não é assumir a responsabilidade? Depende. Você pode assumir isso dentro de uma ótica aonde você vai estar ali proativa em fazer alguma coisa dentro do positivo, não se colocando como vítima. Agora, a partir do momento que você acomoda nessa situação, que alguém está te sustentando porque você tem que cuidar de não sei quem, aí a coisa complica. Porque vamos para a coisa assim, sair das emocionalidades, gente. Existe uma questão, vamos supor lá, sua mãe, você precisa cuidar da sua mãe que é doente.
Coloca a mãe numa casa de idosos. Ali ela vai ter gente especializada para trabalhar, que cuida dela. Não é você que precisa fazer isso. E aí você vai se libertar para viver a vida e até dar mais dignidade para aquela mãe. Ou para aquele filho, ou para que situação que seja. Ninguém é obrigado a sustentar nada de ninguém. Ninguém é obrigado a ficar preso em ninguém. Então, vamos tirar essas emocionalidades, esses dramalhões que só trazem sofrimento e aprisionamento. Você pode querer cuidar daquela pessoa. E aí você não tem que responsabilizar ninguém. Assume a sua condição. Assume o que você quer fazer. Ou então, né, não tem que trazer isso como obrigação. Ninguém tem obrigação de nada. Você pode se responsabilizar por algo, por alguém, porque você quer. Percebe a diferença? É isso, gente. E o medo da miséria, né? Quem tem 14, meu Deus, muitas vezes fica preso nas situações com medo da miséria. E aí, o que acontece, gente? Pela lei da atração, se você tem medo em alguma coisa, você fica pensando naquilo, você atrai aquilo. Ai, meu Deus. Gente, você vai ter que o quê? Entender que você tem capacidade, todo mundo tem capacidade de sustentar. Uma planta tem capacidade de se sustentar, um bichinho tem capacidade de se sustentar. A natureza traz a oportunidade de todos os seres se sustentarem. E você não está fora da natureza. Você é um ser vivente e se Deus não esquece um passarinho, uma formiguinha, não vai esquecer de você. Pode ser que não caia coisa do céu, mas que se você vai ter a oportunidade de fazer alguma coisa e ter aquele sustento que você precisa ou que você merece. Ai, agora doeu, né? A hora que você tem que sair do conforto, da zona de conforto para fazer alguma coisa e mudar a tua vida, aí dói, né? Em vez de colocar a culpa nos outros. Os outros, meu Deus do céu, para o 14, os outros são culpados de tudo. Você não. Você é o culpado de nada. Você é a vítima. E você não precisa fazer nada. Tá dando errado, mas não é sua culpa. Percebe a distorção gigantesca que é o 14? Por isso que a gente fala que o 14 é confuso. Porque ele olha para as coisas e ele não enxerga a realidade. Ele distorce aquilo para se beneficiar da ilusão que ele cria. Entende? Como essa distorção ela é prejudicial para si e para todo mundo que está em volta. Porque a melhor coisa, gente, é a verdade. É a verdade. E o 14, ele nega a verdade. Ele nega a realidade dos fatos. Ele nega as coisas. Ele quer tirar vantagem, mas ele não quer assumir a responsabilidade daquilo, daquela vantagem que ele teve. E quando ele foge da realidade, muitas vezes ele foge muito da realidade. Para quê, gente? Para dependência, para compulsão, para drogas, para remédios, para sono, para depressão, para comer demais, né? Dependência religiosa. Ai, eu não falei disso ainda, né, gente? Aquela pessoa que reza para tudo, não faz nada da vida, não mexe uma palha. Ai, porque Deus vai resolver esse problema, porque eu fiz uma promessa para o santo, não sei o que lá, porque eu tô rezando para Deus, sabe? E não mexe, não faz nada para aquele problema se resolver. Acha que vai cair do céu. E não vai, gente. Tem muita gente que é fanático religioso, que fala, ai, porque Deus vai trazer, porque Deus vai curar, porque Deus... E, sabe, não é bem assim. Gente, você tem que ter fé
que o universo vai te favorecer, mas entender que você tem a sua responsabilidade no processo também. Ok? Não é fugindo da realidade que você vai resolver a realidade. Ah, é porque eu tenho ali uma realidade muito grande, eu acabo me dopando, bebendo, usando outras substâncias, porque eu não quero mais viver isso. E aí, o que acontece? A pessoa trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira é o dia supremo da ilusão. Aí chega de noite, começa a beber todas, bebe sexta, sábado, domingo, para quê? Segunda-feira, para não parar, gente, e pensar no que tá fazendo, no que tá doendo. E ela quer manter aquela situação, porque aquele trabalho dá um sustento, ou até nem dá, gente, sabe? Mas ela não quer mudar, ela fica pegada naquilo, porque, nossa, se eu perder esse trabalho, eu vou entrar na miséria. E não, ela vai se virar, ela tem medo de se virar. Entende? Aí fica esperando por Deus, porque Deus vai fazer alguma coisa. Não vai. Não vai. Alguém no mundo vai ter que te dizer isso. Não vai. Deus pode trazer bênçãos, pode trazer milagres para quem merece. Não é para quem está ali sem fazer nada. Quem não toma nenhum tipo de providência, nem se responsabiliza por nada. Ai, agora doeu, né? Mas é a realidade, gente. A partir da realidade que você vai poder fazer alguma coisa, tá? Dependência financeira da família, acaba com o patrimônio familiar até o último centavo. Fica sentado no sofá, bebendo, fumando, vivendo a vida sem responsabilidade, sabe, destruindo um carro atrás do outro, batendo o carro, fazendo coisas assim, né, de violência. Gente, tem tanta situação de apego aonde a pessoa fica apegada, e às vezes a família nem é rica, mas ela tem tanto aquilo, tanta dependência, ela não quer crescer, não quer se responsabilizar, não quer abrir mão da liberdade, não quer abrir mão da... E aí acaba sofrendo, e muito, gente, muito. Quer fugir da realidade, já falamos, acho que vocês já entenderam o que é fugir da realidade, né? Dependência de remédios, muitas vezes tem que tomar remédio para dormir, depois tem que tomar remédio para acordar, porque eu tenho que trabalhar nesse emprego, porque se eu sair desta situação, o que vai ser da minha vida? Eu vou entrar em miséria. E aí fica lá, né, preso num concurso público, fez o concurso público, fica a vida inteira tomando remédio para não sair dali por medo de perder algo que ela não tem. Medo de perder algo que já é dela. Porque se ela está ali, ela já tem uma competência. Ela não precisa daquela prisão, entre aspas, para sobreviver. Ela pode, através dos talentos dela, se virar sozinha de uma outra forma. E o 14, gente, então falta esforço, falta tenacidade, falta responsabilidade. O medo é tão grande de perder alguma coisa que, sabe, mais cedo ou mais tarde vai perder mesmo. Prefere perder a saúde, perder a decência, perder do que abrir mão de enxergar aquela ilusão como realidade. Ela quer que aquilo, sabe? Porque alguém disse para ela que isso é a melhor coisa, então ela acredita. Em vez de olhar a realidade e ver isso aqui tá me matando, isso aqui tá me fazendo entrar para dependência química, de remédio, de bebida. Eu só aguento trabalhar aqui se final de semana eu encher a cara e não pensar, porque a minha vida tá uma porcaria. Olha, gente,
Tá assim de gente assim no mundo. Ó, muita gente que está vivendo a ilusão. E a coisa mais libertadora que pode existir no mundo é a realidade, dura, nua e crua. Porque é a partir da realidade que você vai poder fazer alguma coisa. Entendeu? O número kármico 14/5, então, ele é confuso. É aquela pessoa que pensa e não sai do lugar. É uma confusão, ela não tem ideia da realidade, ela confunde ilusão com a realidade, aquilo que disseram para ela que é verdade, que não é. Ela não consegue sair de um looping mental aonde ela fica ali naquela dor, ela muitas vezes não consegue enxergar a saída. Por quê? Porque o medo de errar novamente, o medo de ter que arriscar alguma coisa é muito grande. Só que, gente, a vida é um risco. Você saiu de casa, colocou o pé para fora da cama, você já está arriscado a fazer acontecer alguma coisa. A vida é um risco. Existe risco para qualquer coisa que você fizer. Então, sair do medo e entrar na ousadia, muitas vezes, é um ato de libertação. A liberdade só vai vir o quê? Do momento que você resolver assumir os riscos e as responsabilidades. Tá? O 14 vê um mundo negro, porque eu não posso, porque eu não consigo, porque eu não quero, porque eu vou entrar na miséria, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Tudo ilusão. Não tem um mundo negro, gente. O sol nasce todo dia, a oportunidade vem para todas as pessoas. Né? Buscam sempre como tirar proveito das coisas, porque não acredita em si, na sua própria capacidade. O 14 não acredita na capacidade dele. Por isso ele precisa ficar dependente da família, por isso que ele precisa ficar dependente de um relacionamento abusivo, porque ali alguém vai sustentar. Por isso que ele vai achar amizades onde ele possa tirar algum proveito. Ele vai estar ali dentro de um trabalho que ele vai ter que tirar a oportunidade do outro, porque senão ele não tem competência. Sabe, gente, é uma loucura isso. Uma loucura. Buscam tirar do outro porque acham que não são capazes de produzir para si. E todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. Né? Então, uma mentalidade meio de sanguessuga, sabe? Meio de você estar ali como sugando a oportunidade, o desejo, e aí acaba sugando a própria vida de si mesmo. A vida feliz, harmônica, prazerosa, do jeito que você gostaria de viver, com saúde, com alegria, dando valor àquilo que não tem preço. Quero que o mundo se adapte às suas expectativas, sonha que alguém virá para salvá-lo, já falei sobre isso. Não vai vir ET, não vai vir anjo, não vai vir Deus, não vai vir. Não vai ganhar na loteria, nem príncipe encantado. Né? Pode fugir para uma religião, né? Isso também é muito comum do 14 ser fanático religioso, porque a religião ela vai trazer um anestésico, né? Você vai acreditar que algo muito bom vai acontecer caindo do céu, e não vai. Você pode atrair coisas boas porque você começa a pensar em coisas boas, mas não é você tem que fazer alguma coisa, gente. Se você não plantar, você não vai colher depois. E pior, você sempre vai plantar. E você sempre vai plantar algo, e você pode ter a escolha do que plantar ou deixar essa escolha ali, mas você vai colher do mesmo jeito. Você deixar a escolha para outras pessoas escolherem o que você vai fazer, o que você vai plantar, você vai colher do mesmo jeito. Né? Então,
qual é a palavra-chave do 14, gente? É acomodado. Ai, ai, ai. Você vai precisar sair dessa zona de conforto, que muitas vezes não é nada confortável, e fazer alguma coisa. Simples assim. Por quê? O 14/5, gente, essa imagem, quando eu vi, eu falei, gente, é perfeito para o 14. A pessoa, ela pode ter o dinheiro que for, ela se acha um mendigo. Sabe, tipo, tem muita gente rica, miserável. Ela é tão pobre que ela só tem dinheiro. É um apego ao dinheiro, porque acha que aquele dinheiro vai trazer o quê? Segurança. E não é, a segurança está aqui dentro de nós. A segurança da tua capacidade de se virar, seja em que situação for. Essa é a verdadeira segurança. Você vai se virar. Não é emprego, não é dinheiro, não é nada. Você vai se virar. Certo? E não é que você seja miserável. Tem gente que tem muito, gente, muito. Conheço, tem clientes que ganham ali 50 mil reais por mês e deve 60 por mês. E se acha miserável. O que é isso? É uma dependência de uma ilusão. E ali a pessoa vai ter que colocar o pé no chão e enxergar a realidade. Tem gente miserável? Tem! Mas eu te garanto que 90% das pessoas que se acham miserável tem muito mais do que um miserável de verdade. Certo? Elas se enganam. Por quê, gente? Ficar no lugar de vítima traz vantagem, né? Prometem e não cumprem, exatamente por isso, gente, elas querem tirar vantagem, então elas enganam, elas mentem, elas prometem e não cumprem, elas querem, sabe, sempre tirar vantagem nas situações, abusam da boa vontade alheia, podem atrair relacionamentos abusivos, pedem emprestado e não devolvem, às vezes nem precisa, gente. Conheço gente que não precisa. Ah, eu tô fazendo um empréstimo aqui porque eu quero trocar meu carro. Seu carro tá ruim? Tá funcionando? Tá funcionando, mas é que eu quero um carro novo. Sim, enfia em um monte de dívida. Pra quê, gente? Entende isso? Ah, mas por quê? Porque a pessoa com carro novo, ela tem uma aparência de que tá bem na vida. E ela sonha que essa aparência é realidade. Tá lá, cheia de dívida. Fica negando a realidade. E ela vai poder viver muito bem se ela tirar essas ideias da cabeça, se ela tirar essas ilusões da cabeça. E se responsabilizar. Olha, eu não tenho dinheiro para trocar de carro agora. Tudo bem, eu vou continuar com esse carro. Tá tudo certo. Eu posso ser feliz com esse carro. Entende a diferença? Não conseguem entender que o que é do outro não é seu. Isso, gente, é uma confusão. Por quê? Vou dar um exemplo, tá, gente? Um exemplo de irmãos, tá? Um irmão vai na casa do outro irmão e o irmão morre de inveja do outro irmão. E aí ele vê lá um livro. E aí ele pega aquele livro, leva para casa dele e acha que é seu. Mas ele não tem a cabeça, ele não tem na mente dele que ele está roubando. Ele simplesmente acha que o que é do outro ele pode pegar para ele. É uma distorção da realidade, é uma ilusão. E ele não consegue enxergar que ele está se apropriando de algo que é de outra pessoa. Eu conheço gente que essa questão de livro, gente, ele fala, olha, eu não roubo nada, mas livro, se emprestou para mim, eu não devolvo. Conheço gente que fala isso abertamente e acha que não é roubo. Oi? Entende? A confusão de achar que uma coisa, o que ele acha na cabeça dele é a realidade, é assim, é nesse nível.
tá? Pessoas que vão na casa dos outros. Quando você é criança, gente, você vai lá, pega um negócio, pega um brinquedo, pega um, sei lá, um enfeite, pega qualquer coisinha da casa do outro, o pai e a mãe têm que ensinar, não é seu, devolve. Na minha época, eu não podia chegar com uma borracha da escola que não fosse minha, eu tinha que ir lá e devolver. Por quê? Porque a gente tem que ter a noção do que é meu e do que é do outro. Não é maldade, gente, do 14. Muitas vezes ele quer tirar proveito, tá? Mas ele não consegue entender que aquilo é roubo. Ele não consegue entender que ele está enganando as pessoas. Ele só consegue entender que ele está tirando uma vantagem. E que tá tudo bem ele tirar vantagem porque ele é lindo, incrível, maravilhoso e nada vai acontecer com ele porque ele merece ter aquela vantagem. Olha o nível de distorção. E isso é muito mais comum do que vocês imaginam, gente. Muito mais comum. Não conseguem entender que o que é do outro não é seu e mentiras, né? Mente. E a pior mentira, gente, qual que é? É aquela que você conta para você mesmo. É essa ilusão de que você não quer assumir alguma coisa, não quer assumir a responsabilidade de algo, porque não é sua responsabilidade. E é. Então, a verdadeira mentira, a pior mentira é aquela que você conta para você. E essa mentira do 14/5, ela é destrutiva. Absurdamente destrutiva, porque vira uma bola de neve. E a pessoa não consegue mais dar conta das coisas, né? Então, o número 14/5, ele é apegado, ele acredita ser incapaz, ele é explosivo e violento, porque como alguém vai ousar destruir aquela ideia que ele tem? Como alguém vai contestar aquilo que ele acredita ser verdade? Ele precisa ter razão sempre, né? Mentem para si mesmo, entram na vitimização, depois fica desesperado, que nem nessa foto aí, e não sabe por quê. Porque o mundo não é do jeito que eu quero. Meu, acorda. A realidade é dura, nua e crua. E você vai ter que abraçar essa realidade e modificá-la, mesmo que você tenha que fazer coisas que você não quer fazer. Mesmo que você tenha que assumir situações que você não quer assumir. Entende? E muitas vezes assumir situações de abrir mão de alguma coisa. Né? Porque é aprisionamento em alguma coisa que você tem. Né? Um emprego, um relacionamento, uma casa, um local, sei lá o quê, que pode, tudo que é seu, seja uma calça jeans que você tem que se responsabilizar por ela. Qualquer coisa que você chame de meu, você vai ter que se responsabilizar por aquilo. E para não assumir responsabilidades, o 14 abandona, foge ao invés de resolver os problemas, aí cria doenças para se justificar que não pode, que não consegue, e às vezes a doença do outro é a sua justificativa. Nega e fuga da sexualidade. Esse ponto eu não falei ainda, né, gente? Mas é isso. Normalmente o 14/5 nega a sexualidade. Por quê? Porque vai ter que assumir responsabilidades. Responsabilidade não só pela gravidez, tá? Mas pelo seu próprio prazer. Porque se jogar a responsabilidade no outro, eu não tenho prazer porque o outro não me dá prazer. Raios, vai lá descobrir o que você pode fazer por você para te dar prazer. E aí ensina o outro a fazer aquilo que te dá prazer. Entende? Então, não assumir responsabilidade pode chegar nesse nível, tá, gente? De negar o prazer da vida, negar o prazer da sexualidade, porque não quer se responsabilizar por aquilo. Olha o nível da coisa. E o 14, gente, é insensível ao sofrimento dos outros. Por quê?
porque ele supervaloriza o seu. Então, o outro, se o outro tá sofrendo, não tem problema. Mas se eu sofrer, meu Deus, qualquer coisinha já me mata. E aí justifica qualquer atitude que eu possa tomar, porque eu não aguento nenhum espinhozinho. Agora, se o outro está sofrendo, problema do outro. Eu não consigo enxergar a dor do outro. Eu só consigo enxergar a minha própria dor. Então, entenda, gente, que número kármico, ele vai para o patológico, ele vai para o desequilíbrio total. Ele vai para a inconsequência das coisas. E, obviamente, não existe isso no mundo. Tudo traz consequências. E vai ter que dar um jeito nessa história, nessa vida. Se tiver ali na alma, na personalidade, vai ter que colocar a mão nessa cumbuca. Né? E a realidade, gente, é dura, nua e crua, mas é a melhor forma de lidar com a vida. Não adianta você imaginar um mundo de ponta cabeça como está aqui. Ele não vai ser desse jeito, por mais que você queira. Ele não vai se solucionar sozinho. É você que vai ter que se responsabilizar e virar esse mundo do avesso para o lado direito e modificar as coisas que não estão boas para que elas fiquem boas para você. Acho que agora deu para entender, né? É só você, querido, que pode fazer o que? A mudança. Justamente porque o 14/5, o 5 é a mudança. E você vai ter que mudar. De qualquer jeito, você vai ter que mudar. Ou você vai sofrer a mudança, ou você vai promover a mudança. Aqui nós temos várias características que vocês vão achar lá na apostila. Baixem a apostila gratuitamente, tá aqui o link na descrição. Aproveita, dá o joinha, né? Aproveita, compartilha com pessoas que podem se interessar por esse conteúdo, pessoas que precisam entender esse tipo de situação, nem que a pessoa não queira estudar numerologia, gente. Mas se ela entender como funciona a vida, já é um grande adianto, já é uma grande coisa. Tem muita gente que precisa de alguém que vá mostrar esse tipo de situação para ela na vida. Tá bom? Vai lá na apostila, tem todas essas características, tem mais essas outras características, tem tudo ali, aonde você vai entender como é que funciona o 14/5 em várias situações. Tá bom, gente? Vamos lá, até a próxima aula. Próxima aula, número 16/7. Esse, gente, é babado forte. Beijo, até a próxima aula. Tchau!